Temos o Francisco Araújo connosco, o fundador dos 230. Primeira pergunta, uma pergunta sobre a migração. Claro que tinha que ser algo do género. Nós vemos algumas propostas, até mesmo do PPE, sobre soluções para a imigração e em alguns casos há uma ideia de seguir um pouco o modelo do Reino Unido, quase como ter países satélite que possam receber, no caso do Reino Unido com o Ruanda, e apresentar essa solução para a União Europeia. Queria saber qual é a tua opinião. É um tema que ainda não tem, pelo menos em Portugal, não tem sido falado de forma aprofundada. Temos sempre algum delay em relação a esses temas, mas queria saber a tua opinião sobre isso. Sim, em primeiro lugar, parabéns pelo vosso trabalho. É sempre interessante ver iniciativas novas a nascer. Bem, quanto às migrações, eu acho que temos que, em primeiro lugar, esclarecer uma coisa. Nós não podemos ter qualquer tipo de atitude semelhante ao que o Reino Unido está a ter neste momento. O Reino Unido, já foi condenado internamente, até por tribunais nacionais, e não tenho dúvidas nenhumas que será novamente condenado no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é um tribunal que continua a fazer parte porque faz parte do Conselho da Europa e é a parte signatária também da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Quanto à União, ainda a vinculatividade é maior, porque temos uma Carta de Direitos Fundamentais, além de estarmos todos adstritos à Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Por isso, qualquer tipo de solução como estas, que é violadora de direitos humanos, não é possível. Agora, o desafio que nós temos é olhar para a questão das migrações, em primeiro lugar, como uma questão também humana, uma questão humanitária, e perceber verdadeiramente que, em primeiro lugar, estamos a falar de pessoas, não são coitadinhos, nem são bandidos. É preciso tratá-los como pessoas, distinguir também o que é migrações por motivos económicos e o que são, por exemplo, refugiados que têm inerente uma questão de sobrevivência. Temos que perceber o que era o sistema de Dublin e porque é que falhava, porque é que nós tínhamos um sistema em que o pedido, por exemplo, no caso do asilo, devia ser processado no estado de chegada e onerava excessivamente os estados do sul, e nomeadamente fazia uma coisa que é verdadeiramente obrigava, sobretudo, pessoas que chegavam e que ficavam logo registadas, estavam condicionadas pelo Eurodac, que ficavam logo com os dados delas. E então as pessoas tentavam escapar para outros estados e chegar o mais longe possível. Nós temos que ter um sistema que seja compreensível perante as pessoas, porque a mensagem também é importante. E há aqui questões também para os próprios migrantes que temos que cautelar, porque são pessoas que vão no desespero tentar chegar a um lugar melhor. E depois compreender uma coisa que nós nos esquecemos muitas vezes e às vezes nos leva a comentários infelizes. Já ouvi falar por altos dirigentes da União Europeia dizer que a Europa é um jardim e que à volta é selva. Mas é interessante que também há pessoas, nomeadamente migrantes, que não querem ficar em solo da União Europeia. E é um problema que nós pouco falamos. Em Calais, nós tivemos a chamada selva de Calais, que também é um nome infeliz, em que verdadeiramente havia uma grande concentração de pessoas que queriam atravessar o Canal da Mancha. Primeiramente faziam pelo Eurotúnel e depois, por tecnologias que foram criadas, começaram a arriscar a sua vida. E nós temos que ter mais empatia, temos que perceber porque é que essas pessoas arriscam a sua vida. O que é que justifica a pessoas que perderam, por exemplo, um irmão ou outro familiar, no dia a seguir estarem a tentar outra vez? Nomeadamente aqui nem é ficarem no solo da União Europeia, é irem para o Reino Unido. E isto são soluções que têm que ser soluções que acautelem também esta realidade, porque nós muitas vezes não percebemos o que é que eles estão a sentir. E é preciso ir lá aos locais. Vi muitas ONGs a trabalhar em Calais e vejo poucos políticos a compreender verdadeiramente o que se passa lá, como a compreender também as questões que se passam no Mediterrâneo. E se calhar mais com bom senso, mas também pragmatismo, porque precisamos de soluções pragmáticas, conseguiríamos melhores soluções. Muito bem, Francisco. No fundo, encerrando esta questão, achas que tem esperança que a Europa seja o adulto na sala? Fala-se muito nesta de infantilidade, quem é o adulto, quem não é o adulto. Achas que seremos o adulto na sala? Agora vamos ter aqui um pequeno jogo, que é o este ou aquele, e vou-te dar duas hipóteses e tu escolhes Nós fazemos muito isso nas entrevistas, já foram virais algumas. Nós também já tivemos algumas com o Bernardo Blanco. Sim. Claro que deu polémica por causa do Milei e pronto, dá sempre uma Nós polémica. fizemos umas, eu acho que a mais engraçada é sempre sagos ao Superboc e dar respostas interessantes também. Mexe. Exército Europeu ou NATO? NATO. Noite na Holanda ou na República Checa? República Checa, fiz Erasmus lá.
Voto por unanimidade ou voto por maioria? Maioria. Meloni ou Ayuso? Ayuso. Bolacha belga ou bolacha Maria? Maria. Curiosidade, bolachas belgas não existem na Bélgica. Pois é, mas nós temos essa experiência. Eu levei um cartaz para quando foi o jogo contra a Bélgica. Não vou dizer o que é que dizia o cartaz, mas era uma piada sobre as bolachas belgas. E tu conheces bem que era o nosso reforço. Federalismo, sim ou não? Não. Imigração controlada ou portas abertas? Imigração controlada implica uma mentalidade aberta também. Sim. Lajes ou colégio militar? Os dois tocaram muito, mas o colégio, por também ter passado lá mais tempo, marca muito. Energia nuclear ou energia renovável? Renovável. Mas percebendo que a energia nuclear tem um papel, sobretudo se caminharmos por uma energia de fusão. Mas consideras a energia nuclear verde? Sobretudo, imaginemos, por exemplo, o caso da França. A França, em termos de transportes públicos, tem uma pegada carbónica muito menor por depender da energia nuclear. Ouço muito, procuro ouvir, e há podcasts interessantes com especialistas que falam sobre energia nuclear. Não tenho uma posição fechada, mas sobretudo num país como Portugal acredito que há a possibilidade de não depender de energia nuclear, mas compreendo quem defende essa posição, nem que seja para a energia de transição. Para nós é que já não faz sentido. Eu já ouvi, e vou dizer que é a ignorância total minha, foi algo que eu ouvi é achismo, que nos últimos anos começaram a apostar em trazer o nuclear, mas com sim, modulares. Sim. E dizem que de certa forma Portugal poderia fazer sentido porque não tinhas que colocar toda aquela estrutura junto de rio, como o Rio Tejo, por exemplo, ou perto de zonas sísmicas, como é Lisboa. Mas não sei, poderá ser uma solução ou não. É o meu achismo aqui. Sim. E não pode ser uma coisa clubística, é uma coisa que eu acho que cabe à ciência responder. Sim, e mesmo entre a ciência e a doutrina diversos. Sim, também acho. Última pergunta. Santa Merkel ou Santa Metsola? Confesso que respeito o legado da Merkel, gosto da acessibilidade da Presidente Metsola, é uma pessoa mais próxima, mas respeito o que simboliza também Angela Merkel. Muito bem. E como nós somos um incompetente e temos obviamente de fazer esta pergunta, vai começar um novo mandato, vamos ter eleições europeias. Nos últimos 5 anos, qual foi o incompetente deste último mandato? Isto é difícil apontar uma pessoa que tenha sido mais... Uma pessoa, uma situação... deixem aberto. É um bocado o que dizem os teus olhos, mas... Sim, o que eu julgo é... Podemos considerar uma pessoa, mas eu foco na atitude que ele teve. Foi sobretudo Viktor Orbán, quando fala da Ucrânia, dizendo que a Ucrânia já não é um Estado soberano, como se o seu próprio Estado não dependesse também da NATO, não dependesse da União Europeia para ser o Estado que é, e que é um Estado que eu tenho muita estima. Acho que é fácil criticar de uma posição confortável que ele está graças à União. É fácil criticar da posição onde ele está, mas é uma falta de empatia brutal e obviamente há um alinhamento com a narrativa russa. Isto para mim assusta-me, que no seio da União Europeia um primeiro-ministro consiga mentir descaradamente desta forma perante um facto que é bastante óbvio. Há uma agressão violadora do direito internacional e se não há uma resposta firme, vamos permitir que bullies continuem a mandar num espaço que deve ser partilhado. E vai ser um desafio para os próximos 5 anos e acho, na minha opinião, acho que os próximos 5 anos vão ser fundamentais a nível económico, a nível social, para definirmos o que vai ser o futuro para muitas mais décadas do projeto europeu. Muito obrigado, Francisco. Sem dúvida e parabéns mais uma vez pelo vosso trabalho. Obrigado, e o teu também, o teu projeto. Um abraço. Um abraço.